Olá, pessoal. Nesse exemplo, nós vamos ver como trabalhar com um servomotor. Aqui no Tinkercad, ele é essa pecinha azul, ele é um motor, e ele tem um eixo aqui, esse eixinho branco, e esse eixo pode girar para uma determinada posição. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de servomotores. Então, o mais comum aí, o menorzinho que a gente tem no nosso kit, é esse azulzinho aqui. Então, ele tem um eixo aqui, onde a gente pode colocar essas aletinhas plásticas aqui. Internamente ele tem um motorzinho de corrente contínua com várias engrenagens aqui dentro, e ele tem um potenciômetro nas engrenagens, que está ligada numa placa de controle. E aí o que acontece? O servomotor, ele é um motor que a gente pode determinar uma posição para ele em graus. Então a gente pode dizer para ele, ó, vá para a posição 15 graus, vá para a posição 0, vá para a posição 180. E a gente tem vários tipos de motores, de servomotores, desde esse mais fraquinho até motores muito maiores, muito mais fortes. Motores industriais, aí, usados em máquinas industriais. Então, por exemplo, aqui a gente tem um bracinho robótico educacional. Ele tem um motor aqui, um motor aqui, um motor aqui para abrir e fechar a garra, e um motor embaixo para girar todo o conjunto. Então tem um motor aqui embaixo no eixo, que vai fazer o braço girar para um lado e para o outro. Tem esse daqui da garra, que vai fazer as garras abrir e fechar. E tem esses dois, né, este daqui e aquele que está no outro canto ali, ó, que vão girar e fazer o motor, o braço, desculpe, para frente e para trás, e para cima e para baixo. E aqui a gente tem um exemplo de um braço robótico industrial, com um motor bem maior aqui, ó. Tem outros motores que estão dentro aqui da carcaça, né? Aqui é uma outra imagem, onde aparecem dois motores aqui. Bom, então nós temos servomotores de vários tamanhos, com vários torques diferentes. E nós temos motores que podem girar de 0 até 180. Então eles só podem ir para um lado e para o outro. Aqui, digamos que aqui é o 0, ele pode girar até 180. Que é o caso desse nosso motorzinho azul aqui. A gente tem motores que vão girar do 0 até o 360. Então ele não consegue passar disso, ele dá uma volta inteira, mas não passa de uma volta. E a gente tem motores que têm o movimento contínuo. Ele pode girar 360, continuar a girar 720 e assim infinitamente. Então o legal do servo é que a gente consegue determinar uma posição para ele ir. Então eu posso mandar ele girar essa aletinha aqui 15 graus, por exemplo. E ela vai ficar aqui, em 15 graus. E o servomotor, como ele tem aquele circuitinho de controle aqui, ele sabe a posição que ele está. Então, se tem alguma coisa travando ele, por exemplo, e não está deixando ele girar até os 15 graus que a gente mandou, ele vai continuar tentando, porque ele sabe que ele não chegou lá ainda. Então, esse é o conceito do servomotor, e agora a gente vai ver como utilizar ele. Então, primeiro, vocês vão ver que ele tem 3 fios, um marrom, um vermelho e um laranja. O marrom a gente liga no GND, o vermelho a gente liga no 5 volts e o laranja a gente tem que ligar em alguma saída analógica, que é aquelas que tem o tio, né? Ou 3, ou 5, ou 6, ou 9, ou 10, ou 11. Então eu vou ligar no 3. Ok. Só que o servomotor não é simplesmente um dispositivo de saída analógica. Então agora nós vamos ver um conceito novo, que é bem importante para vários componentes,
que não são componentes simplesmente de entrada ou saída digital ou analógica. Eles são componentes que eles precisam de algo a mais para funcionar. Não vão ser os mesmos comandos que a gente aprendeu até agora. Bom, e esse conceito é o conceito de bibliotecas. O que são bibliotecas? Bibliotecas são códigos que alguém já escreveu e que a gente pode aproveitar desse código já pronto, que já tem comandos definidos, para usar esses comandos no nosso código. Então, no caso do servo, por exemplo, a gente tem que usar uma biblioteca chamada servo. Então, eu vou colocar aqui, include servo.h. Ok. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou incluindo no meu código uma biblioteca chamada servo.h. E o que essa biblioteca servo.h faz? Ela me traz comandos que eu posso usar aqui no meu código para controlar o meu servo. E aí, basicamente, quais são esses comandos? Eu tenho que criar um nome para o meu servo, então eu vou usar um comando chamado servo, com S maiúsculo, espaço, e o nome do meu servo, eu posso dar qualquer nome aqui, nome do meu servo, posso dar qualquer nome aqui, vou chamar de motor 1, por exemplo. Então, esse comandinho aqui, ele está vindo da nossa biblioteca servo.h. Então, esse é o comando para criar um nome. E aí eu tenho que colocar o ponto e vírgula aqui para terminar o comando. Aí aqui dentro da nossa seção setup, eu tenho que dizer em qual pino o meu servo está conectado. Então, eu vou colocar aqui o nome do meu servo, ponto, attach, abre parênteses, coloco o pino, fecha parênteses e ponto e vírgula. Então, aqui dentro do setup, eu estou usando esse comandinho aqui, attach, para dizer em qual pino o meu servo está conectado. Então, esse comando aqui também está vindo da minha biblioteca. E aqui no loop eu posso controlar o meu servo. Aí como é que eu faço isso? Eu coloco o nome dele, ponto, write, de escrever, e entre parênteses eu vou colocar o ângulo que eu quero que ele vá. Que ele se movimente para esse ângulo, por exemplo, 45 graus. Ponto e vírgula. Então eu vou dar um play aqui. E ele se movimentou para 45 graus. Se eu botar 90 graus, se movimentou para 90. Então eu consigo controlar ele de 0 até 180. Na realidade é até um pouquinho menos aqui, ele não consegue chegar bem no 180. Bom, então eu preciso colocar minha biblioteca, que vai me dar acesso aos comandos para eu criar um nome. Então isso vem antes do setup, né? Então, servo com S maiúsculo, espaço, nome do servo, ponto e vírgula. Posso colocar qualquer nome aqui, ó. Só que aí eu tenho que usar o mesmo nome aqui. Eu vou deixar como motor 1. Aí dentro do setup, eu tenho que dizer em qual pino esse meu servo está conectado, com esse comandinho nome.attach. E no loop eu vou escrever o ângulo que eu quero que o meu motor vá. Então eu posso colocar, por exemplo, para ele no 0, esperar um pouquinho e para o ângulo 47, esperar um pouquinho e para o ângulo 98, esperar mais um pouquinho, e aí ele vai voltar aqui para o 0. Deixa eu dar um play nesse código aqui, ó. Vai para o 0, 47, 98, 0, 47, 98. Então ele vai para a posição, para o ângulo que eu mandei ele ir aqui nesse comando. Vamos dar uma olhada aqui na nossa IDE.
Então, na nossa IDE, a gente tem aqui em Sketch, incluir biblioteca. E aqui em gerenciar biblioteca, então aqui é onde eu vou baixar uma biblioteca para usar algum componente diferente aí do Arduino. No caso do servo, a biblioteca já vem instalada, tá? Mas se eu fosse usar um outro componente que a biblioteca não viesse instalada, seria aqui que eu ia procurar. Então, por exemplo, um sensor ultrassônico, que é o HCSR, se eu não me engano. HCSR04. Eu pesquisando aqui, eu vou achar uma biblioteca para controlar esse sensor e vou instalar ela, e aí eu posso usar no meu código. No caso do servo, a gente já tem a biblioteca carregada no Arduino por padrão. Então, vou dar um include, como eu fiz lá, servo.h, o comando servo e motor 1, ponto e vírgula. Então, nomeei o meu motor, aqui o nome do motor, ponto attach, e aqui os comandos para controlar o servo. Então, seria isso aqui na Arduino IDE. Se a gente olhar aqui em arquivo, exemplos, a gente tem vários exemplos básicos, aqui já prontos. E a gente vai ter exemplos das bibliotecas que a gente carregar. Então, aqui são bibliotecas que eu já tenho carregado, por exemplo, para usar uma tela LCD aqui, um displayzinho, para usar o sensor de temperatura. Então, quando eu carrego uma biblioteca, ali onde eu mostrei, né, em Sketch, incluir bibliotecas, ela vai vir com exemplos aqui. E o servo já está aqui, ó. Então, eu posso pegar um exemplo aqui de servo, que já vai vir um código pronto. Está incluindo a biblioteca servo.h, dando um nome de mais servo para o meu servo, colocando no pino 9 e colocando uma posição. Daí aqui é uma outra coisa de código que eu não vou entrar nisso agora. Só para vocês terem noção do que é uma biblioteca e que tem esses exemplos aí na IDE. Bom, então, para a gente controlar um servo, é isso daqui. Então, até o próximo exemplo.